Irmão, o medo de ser fulminada continua, mesmo na nova aliança, de tanta glória e tanta presença dele. Eu sei que você, como eu, já recebeu muito do Senhor, e realmente eu estou constrangida aqui. E eu fiquei pensando, Senhor, é necessário mesmo eu falar? Depois de tudo isso que a gente já recebeu de Ti? E a verdade é que a gente fica pensando na nossa jornada a respeito de tudo que o Senhor já fez. E pensando em vida de pastor, a gente tem uma jornada de tantos aconselhamentos. E se tem uma coisa que a gente acompanha em aconselhamento, é choro. É lágrima. E às vezes a gente não sabe exatamente como lidar com isso. Se tem uma coisa que gabinete pastoral escuta, é coração sofrendo. E com isso eu não quero dizer que vida de pastor é sofrimento e angústia. Mas eu quero dizer que sofrimento, choro, é inerente à nossa vida, sim ou não? Nós estamos num dia muito feliz. Nós temos sentido a presença de Jesus. Mas a verdade é que os nossos dias, o Senhor Jesus já nos advertiu que nós seríamos visitados pelo dia mau e que nós encontraríamos o choro na nossa jornada. E a verdade é que isso é inerente aos seres humanos. Nós vamos passar por esses dias. Mas nós podemos aprender com isso. E eu queria que você mais uma vez fechasse seu olho. Eu vou pedir que o pastor venha aqui orar por mim, que ele me ajude. Ele vai orar por mim e vai me ajudar na tecnologia aqui também. Vocês sabem, né, que eu tenho essa dificuldade. Mas Jesus me deu um marido que me abençoa e me ajuda, porque o negócio aqui desconfigurou todinho. Não sei nem para onde ele foi. Mas Deus é bom e o diabo não presta. Acho que a chamada para a oração foi estratégica, irmãos. Mas vamos lá. Eu queria convidar você a ficar de pé só mais um instante. Vamos orar em nome de Jesus e pedir ao Senhor que nessa hora Ele venha ministrar ao nosso coração. Certamente o Senhor falou ao seu coração, mas Ele ainda tem uma palavra para você. Pai, nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor, sim, é o bom pastor, o supremo pastor, aquele que deu a sua vida por cada um de nós. E se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor nos tem ajudado. E nós queremos pedir ao Senhor nessa hora, no nome de Jesus, que o Senhor continue a ministrar o nosso coração, que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Nós cremos, Pai, que ainda há mais do Senhor a ser derramado sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra para moldar os nossos corações aqui nessa noite. E nós queremos então pedir ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, que nessa hora nós estejamos preparados para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Prepara, Senhor, o coração da sua igreja. Eu também coloco diante do Senhor a vida da tua filha, pastora Albânia. Senhor, em nome de Jesus, usa a tua filha no poder do teu Espírito Santo. Que seja não ela, mas que seja o Senhor através dela. É isso, Pai, que nós te pedimos, no nome
que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o nosso Senhor. E você que crê, diga amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Então, como eu estava compartilhando com você, querendo ou não, vai enfrentar o choro na sua vida. Quando eu pensava nessa palavra, eu ficava com o coração assim, mas Senhor, é isso mesmo. É isso mesmo que o Senhor quer falar com a gente. E a verdade é que a gente sempre quer receber palavras boas, leves. Mas enquanto eu pensava nessa palavra, eu também fiquei pensando, né, dia do pastor, fiquei me lembrando dos meus pastores, dos meus amigos. E me lembrei da pastora Lene, né? E Cristiano estava aqui no aleluia, né? E me veio você ao meu coração, minha pastora. E me veio uma palavra, saltou uma palavra. Poesia. E essa palavra me faz lembrar que Deus colocou poesia dentro de você. Você não tem somente uma voz bonita. Você tem canções dentro de você. E elas precisam vir para que a gente possa adorar o Senhor com essas canções que Ele colocou dentro de você. Então que essa poesia possa fluir através de você para as nações, em nome de Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2. Enquanto você abre, e a gente começou a falar a respeito do choro, e você deveria se perguntar pelo que você deve chorar. Eu estava hoje de manhã estendendo algumas roupas lá atrás de casa, e eu escutei meu vizinho falando com o bebezinho dele, né? O bebezinho que já está grande, né? Eu já falei, comentei dele aqui em outra mensagem. Está chorando por quê? Você já ouviu essa frase, né? Certamente você já disse isso para alguém. E aí, talvez você precise se perguntar nessa noite, você está chorando por quê? Pelo que você deve chorar? Afinal, quem é mãe aqui sabe que você diz bem assim para o seu filho, não pode chorar sem motivo. Aquela das antigas, engula o choro. Engula o choro. Porque menino é que chora sem motivo. Mas nós estamos trilhando uma jornada de maturidade. Nós precisamos crescer, amadurecer e entender que nós vamos chorar sim, mas com motivo. Então, eu queria que você lesse comigo os versículos 34 e 35 desse capítulo 2. Lucas 2, 34 e 35 nos diz assim a palavra do Senhor. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma. Eu queria só contextualizar você aqui no acontecimento. Aqui na vida de Jesus estava acontecendo o que aconteceu hoje na vida de Johanna. Jesus estava sendo apresentado no templo. Jesus foi levado pelos seus pais para ser apresentado. E nessa apresentação ele encontra os pais de Jesus encontram a Simeão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que profeticamente declara essas palavras sobre a vida de Jesus e sobre a vida de Maria. E sobre a vida de Jesus, Simeão diz que Jesus seria alvo de contradição. E sobre a vida de Maria, ele declara que uma espada transpassará a alma. Meus irmãos, eu não sei você, mas ouvir essa palavra é bom, é? A gente gosta de palavra profética que diz, o melhor ainda está por vir, não é? Eu gosto de receber essa palavra. Que Deus tem coisas grandes para nós, que tem algo melhor preparado.
Mas a palavra que Maria ouviu foi que uma espada transpassaria a sua alma. E essa foi uma palavra pesada de ouvir. Essa foi uma palavra que certamente estremeceu o coração de Maria. E se você e se eu estivéssemos no lugar dela também, estremeceríamos. Porque é uma palavra até difícil de você imaginar a amplitude dela. Mas a gente que já conhece a história, a gente sabe que o cumprimento total dessa palavra profética se deu na crucificação. Maria, como mãe de Jesus, sofreu e sofreu muito. Sofreu as agonias da morte do seu próprio filho na cruz, de ver Jesus sendo crucificado. Imagine uma mãe vendo seu filho passando pela agonia da crucificação. Mas a verdade é que a cruz foi o final de tudo, mas a vida de Jesus, o seu ministério, a sua jornada, o seu contexto, trouxe muita dor ao coração de Maria. Por quê? Porque Jesus foi rejeitado por muitos. Porque, como a palavra profética disse ao seu respeito, ele foi alvo de contradição, para levantamento de alguns e derrubada de outros. E a verdade é que a jornada de Jesus não foi uma jornada fácil. E a vida de Maria acompanhava aquilo ali. Maria, além de mãe de Jesus, era também discípula de seu filho. E ela acompanhava de perto. Imagina tudo o que ela ouviu falar a respeito do seu filho. Todas as palavras malditas que foram ditas a respeito de Jesus. Então Maria era alguém que acompanhou de perto. Maria acompanhou os sofrimentos de Jesus. Mas não somente por ser mãe, mas por ser alguém que se identificava com o coração de Jesus. Por ser alguém que talvez entendeu bem aquilo que o pastor Paulo falou ontem aqui para a gente, dos sofrimentos de Cristo. Alguém que entendia que estava vivendo os sofrimentos de Cristo. Então, o coração de Maria foi um coração que chorou com Jesus. E aí eu pergunto a você, Jesus chorou? Chorou? Sim, você conhece esse versículo, né? Esse talvez é o versículo conhecido como o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Mas a verdade é que Jesus não chorou só uma vez, gente. Ele foi homem como nós. Ele passou por situações difíceis como as que nós passamos. Ele enfrentou situações difíceis como nós enfrentamos. E a gente vai aprender com Jesus pelo que a gente deve chorar. Porque até em suas lágrimas Jesus nos ensina. E eu e você precisamos ter um coração apto para aprender com Jesus. E esse é o primeiro momento que eu quero compartilhar com você de um choro de Jesus. É esse texto que você conhece. Vai lá para João capítulo 11. E nós vamos ler os versos de 33 a 38. Diz assim a Bíblia, João 11, 33, diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. E aí você vai para o versículo 38 que diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Nós estamos aqui num contexto da morte do amigo de Jesus, da morte de Lázaro. E você que conhece a história sabe que Jesus foi avisado a respeito de que Lázaro estava doente. Mas a Bíblia diz que depois de 4 dias ele chega lá no local e Lázaro já havia morrido, né? E a verdade é que ele vai encontrar as irmãs de Lázaro. Primeiro Marta, depois Maria. E Marta tem aquele diálogo mais pragmático, mais a cara de Marta mesmo, né? Ela vai falando e vai dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, por quê? E Jesus vai dizer assim: você crê na ressurreição? Sim, eu creio
que eles vão ressuscitar no último dia. E, enfim, Jesus vai dialogando de acordo com a personalidade dela, e ele vai falando com ela. Mas aí, ele pede para que chame Maria. E você sabe que, diferente de Marta, que era a mulher mais pragmática, Maria era a mulher mais sensível, a chorona da história. E aí chega Maria, e quando Jesus encontra Maria, e que Maria diz assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, enfim, ela vai, e onde ele está, e pergunta, e ela chora. E Jesus, olhando para Maria, a Bíblia descreve que ele chorou. Mas sabe o que é curioso dessa história? É que Jesus foi até aquela vila, a vila de Betânia, para ressuscitar Lázaro. Meus irmãos, ele não foi ali para participar de um enterro. Ele foi ali para ressuscitar o defunto. Ele foi ali para operar um milagre. Então, se ele sabia que aquele homem ia voltar à vida, por que ele chorou? Você já pensou nisso? Por que Jesus chorou? Ele era amigo de Lázaro, ele amava Lázaro, mas ele ia ressuscitar Lázaro. Então ele não estava se despedindo de um amigo, ele não estava chorando de saudade de Lázaro, não. Gente, isso é extraordinário. Primeiro, que Jesus foi alguém que veio estabelecer uma nova ordem, amém? Ele veio estabelecer uma nova aliança. E esse relacionamento de Jesus com Marta e Maria já fala disso. Porque como você e eu sabemos, as mulheres não eram nada nem ninguém. E Jesus começa a mudar a ordem das coisas, porque ele começa a ensinar a lei às mulheres. Ele começa a ensinar a respeito das coisas do reino a Marta e a Maria e a todas as suas seguidoras. Jesus começa a falar das verdades do reino, aquelas que eram esquecidas por todos. Sabe, é extraordinário ver um mestre ensinando mulheres. Sabe por quê? Porque um judeu, quando via uma mulher, ele não olhava para ela. Ele simplesmente ignorava a presença da mulher naquele lugar. Mas Jesus, como alguém que veio estabelecer uma nova aliança, uma nova ordem, ele não somente nota, ele não somente olha, mas como ele ensina, como ele se importa. E quando ele vê Maria, a sua discípula, chorando, Jesus olha para ela e mais uma vez ele quebra a ordem das coisas. Ele chora. Sabe por quê? Porque homens não choravam publicamente. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: eu estou aqui para te dizer que eu me compadeço de você. Eu me compadeço da sua dor. O seu choro afeta a minha alma. O seu choro comove o meu coração. Você não passa despercebida aos meus olhos. Eu vejo você, eu noto você. Você é importante para mim. Gente, isso é tão forte. Especialmente para nós mulheres. E eu queria honrar a vida da minha pastora Lene, para honrar as mulheres que estão em ministério. Por tantas vezes queremos viver o propósito e tantas vozes querem silenciar por simplesmente entender que esse não é o nosso lugar. Mas Jesus veio para dizer a você, homem, para dizer a você, mulher, que nós somos igualmente poderosos e totalmente distintos. Jesus te vê. E Jesus se importa com o seu sofrimento. Ele se identifica com você. Ele sabe quem você é.
Ele sabe quem eu sou. Ele te escolheu na barriga da sua mãe. E disse como você é especial. Você não nasceu para ser ignorado, para ser ignorada. Os olhos de Jesus enxergam você. E Ele se compadece da sua dor. E foi por isso que Jesus chorou. Porque a Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Você entende? É para esse que Ele olha. Ele olhou para Maria e disse: eu não aguento ver ela chorar. Ele está te vendo e se compadece de você. Ele chorou por você. A outra ocasião que Jesus chorou foi quando Ele entrou em Jerusalém. Isso está registrado no livro de Lucas também, no capítulo 19, os versículos de 41 até o 44, a Bíblia nos diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus entra em Jerusalém e olha para aquela cidade e se compadece dela, porque Ele diz assim: como é que você não pôde me reconhecer? Como é que você não pôde sentir o amor que eu tenho por você, Jerusalém? Como você pôde não me reconhecer como Messias? E por causa da dureza do seu coração, você vai ser destruída. E por causa da dureza do seu coração, vão levar os teus filhos. Meus irmãos, nós não temos um Deus que está assentado num alto e sublime trono e que está vendo a violência na cidade e não se importa. Ele chora. Ele se importa. Porque Ele diz: como eles não me reconhecem como Messias. Quando Ele olha para as famílias destruídas, quando Ele olha para casais desistindo do casamento, Ele diz: como pode? Como eles não me enxergam como Messias? Jesus chorou porque o não reconhecimento dele como Messias tem um salário. E esse salário é morte e destruição. Jesus olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, se eu pudesse, eu ajuntaria você com uma galinha, recolhe os seus pintinhos. E Ele está olhando para a Paulista e está dizendo a mesma coisa. Se eu pudesse, eu recolheria vocês para perto de mim. Se eu pudesse. E o que é que Jesus não pode? Você precisa abrir o coração.
e reconhecê-lo como Messias. Ele não tem prazer na destruição da cidade. Ele não tem prazer na destruição da nação. Ele não se alegra com a corrupção. Ele quer nos juntar para perto de si. Ele quer ver famílias fortes nessa cidade. Ele quer ver filhos crescendo em ambientes seguros, onde são afirmados. Ele quer ver crianças nas praças, como foi declarado aqui no início desse culto. É essa realidade que o Senhor tem para a nossa cidade. O menor campo missionário para Jesus é uma cidade. Ele não se alegra com a destruição, porque a respeito dele foi dito: eu vim para que tivessem vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Quando Jesus vê pessoas distantes da vida plena que Ele determinou, isso traz choro ao coração de Jesus. Jesus chorou porque não houve arrependimento, porque houve dureza de coração. Mas Ele declarou na sua palavra, e eu declaro: eu vos darei um coração de carne, para que se arrependam e se voltem para Ele como Messias, e recebam do seu amor, como uma galinha acolhe os seus pintinhos. Jesus também chorou enquanto orava a Deus. Lucas 22, a partir do versículo 41, vai nos trazer o relato de Jesus no Getsêmani. E a palavra nos diz: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus estava aqui no Getsêmani. Alguns momentos que antecediam a sua crucificação, ele estava em profunda agonia, em profunda dor do espírito. Ele sabia o que estava reservado para ele. E a Bíblia diz que ele faz essa oração. E ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você não sabe o que foi a agonia da cruz. Eu não sei o que foi a agonia da cruz. Mas a Bíblia diz que momentos antes da crucificação, a angústia do Espírito de Jesus era tão grande que os seus poros vertiam sangue, devido ao extremo estresse que a alma de Jesus enfrentava. O texto de Hebreus, capítulo 5, os versos de 7 a 9, vai nos dizer assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Jesus foi provado em lágrimas, em suor e em sangue. E a Bíblia diz que ele aprendeu pelo sofrimento a obediência. As lágrimas de Jesus, o sofrimento que Jesus passou, nos garantiu esse acesso a Deus. Mas Jesus, ele não queria sofrer. Ele não queria passar por aquele momento de agonia, como eu sei que você não quer. Você não gosta de sofrer. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus me criou. Ele nos criou para uma vida abundante, uma vida plena, satisfeita em Deus. E Jesus, diante daquela agonia terrível, ele diz ao Pai: afasta de mim se for possível, mas contudo que cumpra-se em mim a tua vontade. Ah, meus irmãos, como eu disse para vocês, nós não sabemos a agonia da cruz. Nós não podemos presumir o tanto do sofrimento que Jesus enfrentou. Mas sabe, o maior de todos os sofrimentos é porque ele foi abandonado pelo Pai. Na cruz, Jesus se tornou maldito. Ele carregou sobre si todo o pecado de toda a humanidade. E naquele momento ele não pode chamar Deus de Pai. E ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus sofreu o abandono do Pai. Jesus ficou totalmente só. Por mais que você pense que está totalmente só, você nunca enfrentou o que Jesus enfrentou. Ele sofreu em lágrimas de agonia, porque ele foi abandonado pelo Pai na cruz, para que você nunca mais precisasse estar longe dele. Porque a Bíblia diz: quem pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus? Fome, nudez, perigo, espada, principados, potestades, coisas do presente, do porvir, altura, profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, porque esse amor está em Cristo. Porque um dia ele foi separado do Pai, para que eu e você nunca mais vivêssemos essa separação. As lágrimas de Jesus foram vertidas porque ele tinha plena consciência de quem ele era e qual era o seu propósito. Por que é que você chora? O que é que traz dor ao teu coração? Você se sente não visto, não vista, não reconhecido, abandonado? Jesus te vê e se compadece de você. Você está chorando por consequência dos seus pecados, das suas escolhas erradas. Ei, ele está aqui e ele quer te juntar. Como uma galinha recolhe os seus pintinhos, ele quer trazer você para perto. E hoje, profeticamente, a graça foi apresentada. Ele está aqui. E a graça dele está disponível para você. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não precisa viver chorando, escravo do pecado. Jesus já derramou essa lágrima por você. E ele te chama para perto. Ele não quer a sua destruição. Ele quer que você o reconheça como Messias. Se você pensa
Talvez a minha condição seja tão terrível que eu não posso me aproximar de Deus. É mentira. Não há nada que possa te separar do amor de Cristo. Jesus abriu o caminho. Ele é o caminho. Ele é um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado. Você tem acesso ao Pai por meio de Cristo. E Ele está dizendo: o Pai está te esperando, como o pai do filho pródigo, que esperava o retorno do seu filho à casa. Você não precisa chorar porque se sente distante do Pai, porque Jesus é a ponte que te liga a Deus. Ele já fez esse caminho. Se você der o passo, o Pai corre ao teu encontro. Por que você está chorando? Ele limpará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, porque essas coisas são passadas. Essa é a promessa para aquele que aceita o sacrifício que Jesus fez. As lágrimas, as súplicas dos santos são recolhidas num cálice. Ele te vê, se compadece de você e está aqui. Talvez você nem entenda a confusão onde você está. Talvez você nem saiba expressar por que você chora. Mas Jesus sabe. E Ele tem o poder de transformar toda tristeza em alegria. Ele vai limpar dos teus olhos toda lágrima, todo pranto e toda dor. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar.